Agora, finalmente, nós vamos ver o que é uma função. Conceito geral de função. Serve para funções de conjuntos finitos ou de conjuntos mais complexos, como conjuntos dos reais, tá? Então, falando genericamente em funções, esse conceito que eu vou dar aqui serve para qualquer tipo de função, com conjuntos finitos ou com conjuntos como reais. Olha só. Isso aqui é uma função, isso aqui não é uma função. Já vou mostrar por quê. Uma função, ela é o seguinte. Ela é uma relação. Claro, se a gente escreve assim, uma função de A em B. Quando você escreve uma função de A em B, é uma função cujo x pertence a A e o y pertence ao B, né? Então vou colocar aqui, o x pertence a A e o y pertence a B. Claro, isso aqui é o conceito de relação, né? Só que além disso, mais duas coisas têm que acontecer. Primeiro, não sobra nenhum x, ou seja, todos os valores de x estão usados. Todos os valores de x fazem parte, digamos assim. Entendeu o que é isso, né? Eu estou escrevendo de um jeito mais informal. Ou seja, todos os valores de x estão ligados com algum y. Não pode sobrar nenhum x aqui. O y pode sobrar à vontade, mas o x não pode sobrar ninguém. Bom, se sobrar, você então tira aquele x lá do conjunto. Apaga ele, ó, você está fora do domínio. E a outra coisa que tem que acontecer é que cada x só pode ter um y correspondente. Cada x tem um único y. Também estou falando aqui de um jeito informal, tá? Então olha só. Isso aqui é uma função por quê? Primeiro porque é uma relação. Você tem aqui dois conjuntos, conjunto de partida, conjunto de chegada, e tem aqui os pares ordenados formados, né? x1 com y3, x2 com y1, x3 com y3, x4 com y4. Todo mundo do conjunto x foi usado. Então, essa condição está satisfeita. E você não tem esse tipo de coisa, um x ligado com dois y ou mais y, não pode. Cada x só pode estar ligado com um y. Então atende às condições para ser uma função. Então isso aqui, além de ser uma relação, também é uma função. Já esse outro aqui não é. Esse outro aqui não é. Por quê? Primeiro, é uma relação? É. Relação de A em B. Está aqui A e B, tá vendo? A e B. É uma relação, mas essa condição aqui é uma relação. Essa segunda condição, ela tá valendo? Tá. Todos os valores de x são usados. Todo mundo do conjunto de partida tá ligado com alguém. Agora, essa terceira condição fura, porque você não pode ter um x ligado com mais de um y. Cada x tem que estar ligado com exatamente um y. Isso não acontece, porque esse está ligado com 2, esse está ligado com 2, esse também está ligado com 2. Bastava um estar ligado com 2 para furar o negócio, tá? Para ele deixar de ser função. Então isso aqui é apenas uma relação. Esse aqui. Mas já esse aqui é uma função. Então é o conceito de função que vale para conjuntos como esses, conjuntos simples como esse, conjuntos com um número finito de elementos, né? E vale também para funções nos reais, onde você vai ter fórmulas e tudo mais. Então, claro, naquele exemplo das crianças e das idades, ali a gente mostrou uma relação, mas ali tinha uma função também, quando tinha cada criança relacionada com a sua idade, né? Cada criança tem uma única idade. Uma criança não pode ter duas idades. E você não tinha nenhuma criança sem idade. Não teria sentido, né? Essa criança aqui ela não tem idade. Não pode, né? Então, aquele caso lá, quando você colocou lá as crianças, essa criança é mais velha do que essa. Isso, ali era uma relação. Mas quando você tinha, essa criança tem tantos anos, essa tem tantos anos, ali era uma função. Agora, na maioria das vezes, a gente trabalha com funções com números reais.
O conjunto de partida é o conjunto dos reais e o conjunto de chegada é o conjunto dos números reais. Bom, em qualquer caso, você pode sempre colocar num gráfico os pontos dessa função. Lembrando, relação é um conjunto de pares ordenados. Função também é um conjunto de pares ordenados. E você pode botar esses pares ordenados num sistema de eixos cartesianos. Você pode ter, nesse caso, dois tipos de gráfico. Gráficos que são dados por uma fórmula. Então, essa função aqui a gente escreveria o seguinte. Isto é uma função de R em R. Ou seja, o conjunto de partida é o conjunto dos reais. O conjunto de chegada também é o conjunto de reais. Que a cada x associa o número x ao quadrado. É x ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Parece que é x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Cada x associa x ao quadrado. A gente poderia escrever isso aqui também. F de x é igual a x ao quadrado. A gente dá a fórmula da função de uma vez. Então, às vezes, você só escreve isso. F de x é x ao quadrado. Mas, falando de um jeito mais rigoroso, a gente falava f é uma função de R em R. Quer dizer, o x pertence aos reais e o y pertence aos reais. De tal forma que a cada x que você tem é associado um valor que é x ao quadrado. Claro, quando você tem uma fórmula, você faz assim. Às vezes você tem um gráfico de função que essa função não tem fórmula. Você pode, por exemplo, marcar o preço do barril de petróleo ao longo dos anos, por exemplo. Aí você vai ter pontos marcados. Então, nesse ano era esse preço, depois nesse ano aumentou para esse preço, depois para esse, depois para esse, e assim por diante. O seu gráfico, nesse caso, ficaria um gráfico de pontos. Para ficar bonito o gráfico, é de praxe você ligar esses pontos. Essas ligações não quer dizer que esses pontos pertençam. Não quer dizer que o preço do petróleo era esse preço aqui quando foi essa época. Não é. Esses pedacinhos de reta, na verdade, eles não fazem parte da função. Só quem faz parte da função são os pontos que são marcados, tá? Esses tracinhos que são colocados, essas ligações entre esses pontos, é só para o gráfico não ficar feio. Senão fica um negócio assim, ponto, 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 ponto. Fica feio um gráfico desse jeito. Então é normal você fazer uma ligação entre esses pontos, só para enfeitar, ficar bonitinho. Às vezes eles fazem isso aqui com gráfico de barras. Eles colocam assim, ó, esse valor, colocam uma barrinha vertical, assim. Às vezes eles fazem isso também, para o gráfico ficar mais visualmente agradável do que só um monte de pontinho assim. Esse tipo de gráfico, já falei nisso, isso aqui é mais usado em estatística. Esse aqui é mais usado em matemática, quando você tem funções e tudo mais. A ideia da estatística aqui é, inclusive, descobrir uma função que se aproxime desse gráfico de pontos. Nem sempre eles conseguem fazer isso. Bom, eu já falei o que é conjunto de partida e conjunto de chegada, né? No caso das funções, não é muito comum a gente usar esses nomes não, tá? No caso das funções, a gente normalmente usa esses nomes aqui. Domínio, contradomínio e imagem. Então, pensando em funções, você passe a usar esses nomes aqui. O que é domínio? O domínio é o conjunto de partida da função. Domínio. Lembra vocês que no domínio não pode sobrar ninguém, senão não é função, né? Para ser função não pode sobrar nenhum x. Então o domínio é o conjunto de valores de x. Na maioria das vezes o domínio é o conjunto dos reais, né? Quando você tem funções numéricas, mas às vezes caem problemas assim. Ele dá uma fórmula e fala assim, acha o domínio dessa função. O que faria um x não pertencer a um domínio? Pode ser, por exemplo, uma raiz de um número negativo ou um denominador zero. Essas coisas fazem o x ficar fora do domínio. Então você tem que excluir esses valores de x inválidos, né, do domínio. Tá. Esse outro conjunto se chama contradomínio. Contradomínio. Então, domínio e contradomínio. Quer dizer, é o conjunto ao qual
os valores de y pertencem. Agora tem um outro tipo de conjunto que tem a ver com esse aqui, que se chama imagem. O conjunto de imagem é o conjunto dos valores de y. Poxa, então é a mesma coisa? Não. No contradomínio pode ter gente sobrando, como no caso tem esse y aqui. Mas a imagem é, você esquece aqueles que estão sobrando e conta só aqueles que realmente foram usados. Então a imagem seria quem? Quem está chegando a alguma seta, né? Quem está associado a alguém. Então, esse y está na imagem, o y1, o y3 também, e o y4, só esses. O y2, ele está no contradomínio, mas ele não está na imagem. A imagem, nesse caso, seria somente o y1, somente o y3 e o y4. O y2 e o y5, eles estão no contradomínio, mas não estão na imagem. E com funções numéricas, é comum o exercício do tipo, encontre a imagem dessa função. E às vezes tem um tipo que é mais chatinho ainda, ele dá só a fórmula e não fala quem é o domínio e quem é a imagem, manda você achar. Nós vamos fazer exercícios desse tipo, tá? Então beleza, o conceito de domínio, contradomínio e imagem são só aqueles valores de y que efetivamente são atingidos. Quer ver um exemplo michuruca aqui? Vou botar uma função aqui de R em R, que a cada x associa x ao quadrado. Pronto, você tem o exercício assim, ele dá a fórmula, claro, da definição da função, e você tem que descobrir quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem. Como é que é o gráfico dessa função? Isso aqui é y igual a x ao quadrado, é a parábola, né? Y igual a x ao quadrado. Então, vamos ver, quem é o domínio? Ele já deu aqui, o domínio é esse conjunto aqui. Se ele não falasse, você ia descobrir. Como? Se ele desse só a fórmula, mas não desse isso aqui. Como é que você vai descobrir o domínio se ele não deu? Nesse caso, a gente convenciona que o domínio é o maior possível que possa ser usado nessa fórmula. Você pode usar qualquer x nessa fórmula? Qualquer x real você pode levar ao quadrado? Sim, a fórmula não impede nada. Então o domínio é o conjunto dos reais. Mas ele falou aqui que se não falasse, você ia fazer isso. Qualquer x pode entrar nessa fórmula? Sim. Domínio é o conjunto dos reais. Contradomínio. O contradomínio, como ele deu, isso aqui é domínio contra domínio, por definição. Quando você fala que é uma função de A em B, o A é o domínio e o B é o contradomínio. Então já está aqui, domínio contra domínio. Mas se ele não falasse, você podia pegar e colocar reais. Uma função de R em R, você vai, o domínio, o contradomínio é o reais inteiro. Pronto. É reais também. Agora, você coloca aqui o máximo possível. Ah, eu não quero saber, isso não importa. Não é importante para trabalhar com função. Você superdimensiona o contradomínio. É um número real. Então você usa ele todo, mesmo que ele não esteja todo sendo usado. Agora, imagem, aí que você tem que fazer uma continha. Olha só, a imagem é isso aqui, ó. É como se fosse uma sombra projetada no eixo Y. Domínio é uma sombra projetada no eixo X, todos os reais. Imagem, você pega o gráfico e faz uma sombra projetada no eixo Y. Então, qualquer valor de x que você pegar, o x ao quadrado sempre vai dar positivo, ou então zero. Nunca vai dar negativo. Então, a imagem seria quem? Seria reais, reais positivos. Reais positivos inclui o zero, né? O zero está incluído no reais positivos. Se fosse sem o zero, seria R mais asterisco, mas aqui você está considerando só os reais não negativos, digamos. Esse é o símbolo. Então a imagem são números positivos ou o zero. A imagem você tem que pensar um pouquinho para achar, tá? O domínio também. Mas o contradomínio você bota tudo lá. Então esses são conceitos importantíssimos de funções. O que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem.